Meus irmãos, o texto dessa noite é o Salmo 93. Vamos fazer a leitura dele todo. Em seguida, faremos uma reflexão daquilo que podemos aprender dele. Diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado porque podemos te cultuar na noite desse dia. Podemos entoar louvores a Ti, que nos ajudam a reconhecer quem Tu és, nos lembram do que o Senhor tem feito e nos fazem, à medida que Te conhecemos mais através do que passamos aqui durante esses cultos, que Te amemos mais à medida que conhecemos o Teu amor por nós. Que o Senhor nos ilumine as mentes, que prepare nossos corações para recebermos a Tua palavra de um modo frutífero. Que nada possa nos impedir, nos atrapalhar neste momento, desses minutos que passaremos considerando a mensagem deste salmo, que o Senhor quis que fosse preservado até nós. E que, compreendendo o que o Senhor tem a nos dizer, que isso a cada dia transforme mais a nossa vida, para que vivamos diante do Senhor, no mundo em que nós vivemos, em submissão à Tua soberana vontade. É isso que nós rogamos, agradecidos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse salmo começa com as palavras Reina o Senhor. E essas palavras não são somente a abertura deste salmo, mas nessa simples expressão, mas não por ser simples é de menor importância, muito pelo contrário. Pode ser uma expressão, Reina o Senhor, uma verdade que nós já conhecemos há muito tempo, mas com implicações para a nossa vida e para toda a nossa vida até o fim. E eu disse que essas palavras não iniciam apenas esse salmo, porque os salmos que vêm na sequência, eles falam sobre a realidade que o nosso Deus reina sobre todas as coisas. Há pouco nós cantamos, juntamente com as crianças, aquele cântico que meu barco é pequeno e grande é o mar. E há o risco de que o barco afunde se não tiver um piloto que nos dê segurança, que nos demonstre que é digno de confiança. O Salmo, enquanto fala a respeito do reinado do Senhor, ele usa como ilustração aquilo que está no centro deste salmo, sobre rios, sobre o barulho de muitas águas e sobre o mar, que é usado muitas vezes no contexto bíblico e também até em nossos dias, nos ilustrando o que o mar representa para nós. Não sei quantos já viram aquele filme As Aventuras de Pi. E eu não quero entrar nos métodos, nos significados, eu já vi muitos tipos de interpretação daquele filme. Mas o que acontece em boa parte do filme é que depois de um naufrágio, depois de que o navio em que o ator principal, o personagem principal estava, ele afunda, somente resta ele e alguns animais.
E chega num momento em que ele fica à deriva naquele oceano, juntamente com aquele tigre de Bengala. E pense numa situação semelhante, né? Eu ficaria muito assustado, eu ficaria temeroso, eu estaria numa situação extremamente insegura. Eu creio que você também se sentiria assim. Muitas vezes, tantos filmes como a própria palavra de Deus ilustra os mares como um lugar de incerteza, um lugar de segurança. E estar à deriva é uma situação em que ninguém deseja estar. E como nós veremos nesse salmo, a nossa própria vida, assim como vimos também com a música que cantamos com as crianças, é muito frágil, nós somos pequenos e estamos em um mundo que nos revela muitos motivos para insegurança. Existem muitos perigos e gostaria de ver um pouco hoje, a partir desse salmo, como não ficar à deriva no mundo em que nós vivemos. O salmista declara, e caberia até uma exclamação aqui. Na nossa versão ela não está presente, mas eu creio que poderíamos compreender assim, inclusive a partir do texto em hebraico, que reina o Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus reina sobre todas as coisas. Como dissemos pela manhã, e aqueles que participaram, tratamos de um aspecto a respeito da soberania de Deus diante do sofrimento humano. E nós dissemos que nosso Deus, Ele é soberano. Ele tem um controle sobre todas as coisas, mas vimos também que isso não deve ser meramente uma declaração. Nós devemos compreender isso cada vez mais na nossa vida, por isso que o tema desse salmo, que é sobre o reino do Senhor e alguns aspectos disso que veremos, são 3 partes em que é dividido este salmo. Nós devemos compreender que na nossa vida inteira aprenderemos a reconhecer Deus como sendo o Senhor sobre todas as coisas. A primeira parte desse salmo está nos 2 primeiros versículos, que fala que o Senhor reina sobre a criação. Ele diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Quando ele fala de se revestir de majestade e de se cingir, podemos imaginar uma referência que é feita aqui de vestes reais, e que demonstram que um rei, ele é distinto dos demais que estão ao seu redor. O nosso Deus, ele reina sobre toda a criação, ele é o rei do universo, e isso tem a ver com o seu próprio caráter, de quem ele é. Ele é o rei. E as vestes aqui demonstram que faz parte do caráter do próprio Deus, ele ser soberano, ele governar todas as coisas. E aqui é dito que ele revestiu-se de majestade e poder. Não vivemos num contexto de monarquia, mas uma palavra que é referida a reis é majestade. E majestade implica num reconhecimento de admiração por quem o rei é. E também indica o poder que aquele rei possui por aquilo que ele é. Se é assim no contexto da monarquia, quanto mais se referindo ao nosso Deus. O nosso Deus, ele reina sobre toda a criação, ele é o rei do universo, ele causa admiração a todo aquele que reconhece quem ele é. Isso
que indica que ele revestiu-se de majestade. E que também o seu poder, o alcance do seu domínio é espantoso. E ele se revestiu de poder e de majestade. Esses dois aspectos andam juntos. E pelo fato dele ser o Senhor do universo, de reinar sobre toda a criação, nos faz lembrar, e o salmista se volta para isso, que ele firmou o mundo que não vacila. E essa ideia do mundo ser firmado está no salmo que lemos durante a liturgia, no Salmo 96, versículo 10, que diz: reina o Senhor, Ele firmou o mundo para que não se abale. Então, pelo fato do Senhor ter criado todas as coisas, Ele firmou o mundo e por isso tem permanecido pelos séculos, pelos milênios. E apesar de muitas vezes vermos a deterioração da natureza, nós vemos que todo o universo ele funciona de uma maneira harmoniosa que é impressionante. Porque o Deus que criou todas as coisas, Ele continua a governar sobre a sua criação. O mundo foi firmado e por isso não vacila. E desde a antiguidade está firme o seu trono e Deus é desde a eternidade. O governo do nosso Deus, o seu reinado não começou em tempo algum. Ele sempre governou sobre todas as coisas. E Ele nunca deixou de governar sobre qualquer coisa e nunca deixará também. O seu reinado, além de ser majestoso, o que nos causa admiração, além de ser um reino de poder, o que deve nos causar espanto e, como vimos pela manhã, nos deixa muitas vezes sem palavras de pensarmos em tudo que Deus tem feito desde a criação. O governo de Deus, ele é eterno e esse reinado nunca terá fim. Neste salmo vemos então, nessa primeira parte, a lição de que o nosso Deus, Ele reina sobre todo o universo. E tudo permanece de acordo com a sua soberana vontade. E ao nos lembrarmos disso, devemos admirar o nosso Deus por quem Ele é. Ele é o Rei do universo. E devemos também reconhecer que estamos seguros. Que o Deus que criou todas as coisas, a maneira como Ele firmou todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo, Ele planejou tudo na perfeição de quem Ele é e continua governando todas as coisas de maneira que eu e você podemos confiar no seu governo. Não podemos dizer isso de outros tipos de governantes. Pode ser aqui no Brasil, onde há muita desconfiança, há muitos motivos para não confiarmos nos que nos governam. Mas por melhor que seja o governante, nenhum será perfeito. Mas o nosso Deus, Ele é perfeito. Eu não sei em qual situação que você se encontra nessa noite. Confesso que essa semana me vieram alguns motivos de preocupação, algumas situações em que parece que não adianta o que façamos, não melhora. Algumas situações em que nos afligem e que nos fazem desanimar, nos fazem nos sentirmos inseguros, infelizes, temerosos, como se o nosso pequeno barco no oceano do nosso mundo estivesse à deriva e não pudéssemos fazer nada a respeito. Você já se sentiu assim por causa de alguma situação? Acabei de dizer que nos últimos dias tenho pensado a respeito
da nossa limitação, da nossa fragilidade e de momentos em que lembramos que estamos, parece que à deriva, em um oceano que muitas vezes é agitado com muitas tempestades. Seja qual for a situação em que você se encontra, você deve se lembrar quem é o seu Deus. Antes de falar sobre qualquer tipo de tempestade, o salmista, ele começa com essa expressão tão simples, que o Senhor reina sobre a sua criação. E algo que devemos lembrar é que nós também fazemos parte da criação do nosso Deus. Por isso que eu posso afirmar, à luz da palavra de Deus, que seja qual for a situação em que você se encontra, pode ser que o seu barquinho esteja perdendo o rumo, ou pode ser um momento de menos turbulências, de menor tempestade. Devemos nos lembrar que o pressuposto da nossa própria existência é que existe um Deus, e Ele não somente existe e criou todas as coisas, mas Ele sempre está no controle de cada uma das situações. E seja qual for a situação que eu e você enfrentemos, como vimos pela manhã, nós estamos lidando não apenas com circunstâncias, mas com o Deus que governa todas as nossas circunstâncias. Diante de um mar turbulento, ficaríamos assustados, temerosos e até pereceríamos. Mas se lembrarmos quem é que controla o mar, quem criou o mar, nós poderemos encontrar motivos para nos aquietarmos, porque sabemos quem é o nosso Deus. E a segunda parte desse salmo, os versículos 3 e 4 falam a respeito disso. Os dois primeiros versículos nos ensinam que Deus reina sobre a criação. E os versículos 3 e 4 nos ensinam que Deus reina sobre o mundo e sobre a própria história. Nada é fruto do acaso. Nem o mundo e nem os acontecimentos são fatalidades e são algo que seria imprevisível para o nosso Deus. O versículo 3 diz que levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Há uma repetição de levantam os rios e do seu bramido e do seu bragor, e por 3 vezes o salmista diz que levantam os rios. Isso é para demonstrar um crescimento da situação. Imagine o som das águas aumentando, se intensificando. E como temos ilustrado desde o início, motivados pelo Salmo, nós, no meio disso, como que nos sentiremos? Como que nós nos sentimos muitas vezes? O fato é que, mesmo Deus tendo criado todas as coisas e governar sobre a criação, como nos dizem os primeiros 2 versículos, tem uma parte da criação que se levanta de um modo rebelde, assim como as águas estão sendo ilustradas aqui, se debatendo e com violência se rebelando. Por isso que podemos compreender, à luz desses 2 versículos, que aqui tem uma segunda lição, que o Senhor reina sobre o mundo que está caído, que jaz no maligno, que está perdido no pecado, que vive em rebeldia contra o seu Criador. Eu e você fomos criados por Deus, e aqui se trata não meramente de água, de o mar se revoltando e se voltando contra Deus, mas isso é para representar a parte da criação
que por causa do pecado age em rebeldia contra o seu Criador. Essas muitas águas, elas apontam para as nações que existem no nosso mundo, para a humanidade que, sendo criação de Deus, age em rebeldia contra o seu Criador. E como também vimos pela manhã, muitas atitudes geram injustiça, violência, e isso é uma rebeldia que é, em primeiro lugar, contra o próprio Deus que criou. Mas independente do que aconteça no nosso mundo, independente do que compreendamos da história, quando a estudarmos dos atos de pessoas que demonstraram a sua rebeldia contra Deus por causa do pecado e do que continuam demonstrando, por mais que se debatam, por mais que se reúnam como as águas estão reunidas num grande oceano, se debatendo com toda a violência, nada pode atingir ao Deus que governa sobre a criação, que reina sobre o mundo, apesar do pecado, e que, como diz o versículo 4, nada pode ir contra o poder do nosso Deus que reina sobre o mundo e sobre a história do nosso mundo. Muitas vezes parece que Deus não faz nada, como também consideramos na mensagem da manhã, e aqueles que puderam acompanhar têm uma relação e uma ampliação daquilo que dissemos. Mas independente daquilo que aconteça ao nosso redor, daquilo que aconteça no mundo em que nós vivemos, nada pode sobrepor o governo do nosso Deus no nosso mundo. Um teólogo e escritor disse que se todos os moradores da terra se reunissem para procurar atingir a Deus com a sua rebeldia, isso não chegaria nem perto do trono em que está o nosso Deus. E essa segunda parte do Salmo se refere a isso, sobre o reino de Deus, sobre o mundo em que nós vivemos e sobre a própria história. E a terceira parte desse salmo é o versículo 5, e estranhamos num primeiro momento essa transição que o salmista faz. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Depois de falar que o Senhor reina sobre a criação e que o Senhor reina sobre o mundo e sobre a história, ele fala sobre a fidedignidade dos testemunhos do Senhor e que a tua casa convém a santidade para sempre. Provavelmente há aqueles que questionem se esse versículo aqui não foi acrescentado depois. Mas, para aqueles que compreendem as duas primeiras partes desse salmo, a terceira é uma consequência disso. Porque vejam bem, Deus é o Rei de todo o universo. Isto é o que Ele é. O seu domínio, a sua majestade é incomparável. O salmista começa falando sobre quem Deus é e sobre o governo de Deus sobre a sua criação. A segunda parte diz sobre o que Deus faz nesse seu reinado, e Ele governa o nosso mundo de maneira que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça e nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele ordene. E essa terceira parte diz sobre aqueles que reconhecem quem é o nosso Deus e aqueles que reconhecem o que Deus tem feito na história e no mundo em que nós vivemos. Eles são governados também pelo mesmo Rei. Na primeira parte, Deus reina sobre a criação. Na segunda parte, Deus reina sobre o mundo e sobre a história. E na terceira parte, Deus reina
sobre a igreja, sobre aqueles que fazem parte do povo de Deus e como Deus governa a igreja. Ele governa através da sua palavra. Por isso que Ele nos deixou os seus testemunhos, os seus mandamentos, para que nós possamos ser conformados à vontade de Deus e viver uma vida de santidade em um mundo que jaz no maligno, e que esse seja um modo de vida iniciado aqui para todo o sempre. Para concluir, eu gostaria de reconsiderar um pouco cada uma dessas partes. O que significa o fato de Deus ser o Rei do universo para você? Como já mencionamos, seja qual for a situação em que você se encontre, seja qual plano você tenha e que você procure desenvolver na sua vida, estejam esses planos próximos da concretização ou mais distantes. Seja qual for a aflição pela qual você esteja passando, lembre-se primeiramente quem é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e que continua a reinar sobre tudo o que criou de um modo assombroso, admirável, poderoso. Sempre foi assim e sempre será assim. Precisamos confiar em quem Deus é e precisamos descansar no seu plano, no plano de Deus, que é majestoso e perfeito, assim como Ele é soberano e perfeito também. Em segundo lugar, considerando a segunda parte desse salmo, Deus reina sobre o mundo e sobre a história. Isso não diz respeito somente à história geral do nosso mundo, mas Ele governa sobre a minha e a sua vida, e de maneira que a situação pela qual eu e você temos passado ultimamente, todas pelas quais já passamos e ainda haveremos de passar, estão sendo governadas pelo nosso Deus. E no mundo que está rumando em rebeldia contra o Criador, nós somos colocados para vivermos aparentemente à deriva, mas na verdade sabemos que somos preservados pelo nosso Deus a cada dia. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele ora por nós. Ele diz: Senhor, eles estão no mundo, mas não fazem parte do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Essa segunda parte do Salmo nos ensina que estamos nesse mundo que age em rebeldia contra o Senhor. Isso muitas vezes pode nos dar uma sensação de que estamos à deriva e não há o que fazer, mas devemos ser lembrados do que o Senhor está fazendo. Ele tem nos preservado, Ele tem cuidado de nós, e por isso podemos dizer que tudo nos vai bem, não porque o mar ao nosso redor deixa de estar agitado, mas porque nós sabemos quem é o nosso Deus e a maneira como Ele nos conduz. E isso nos leva à terceira parte. Dizer que o Senhor reina e que confiamos nele e descansarmos, independente da situação, porque Deus sabe o que está fazendo. Só existe um caminho para isso, e é através da palavra de Deus. É ela que nos revela quem Deus é, o que Ele fez, faz e ainda fará, e também nos diz o que nós devemos fazer para que sejamos preservados pelo Senhor até o último dia. Costumamos dizer expressões como Deus é soberano,
Deus está no controle, e é verdade. Costumamos nos referir a Deus como Senhor, mas somente alguns podem chamar Deus de Senhor. O que o Senhor Jesus disse a respeito disso? Em uma pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Há somente um caminho para não permanecermos à deriva no mundo em que nós vivemos e como cantamos com as crianças, para que nós não naufraguemos na nossa vida, para que não estejamos vivendo uma vida em que só nos resta a condenação, a própria destruição. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus, que através de tudo o que Ele fez, Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e Ele governa sobre todas as coisas. E Ele governa sobre a minha e a sua vida, se é que de fato nos submetemos ao senhorio do nosso Deus. Um outro aspecto dessa última parte do Salmo poderia ser explicada, pode ser explicada com parte da oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: venha o teu reino. E pode ser uma expressão que não entendemos muitas vezes, porque se Deus reina, e esse salmo está dizendo que Ele reina sobre a criação, reina sobre o mundo e sobre a história, e reina sobre a igreja, como eu posso orar? Ou por que eu devo orar? Venha o seu reino. Nós sabemos que por sermos pecadores, a nossa tendência é nos revoltarmos contra Deus, assim como o mundo em que nós vivemos. Por isso precisamos pedir: Senhor, venha o teu reino e que se faça a sua vontade na minha vida. Que eu aprenda a compreender os seus testemunhos, a tua palavra, para que eu viva de uma maneira santa desde agora e para todo sempre. Somente quem tem a consciência de pecado, que sabe diante de quem está, do Deus que reina, é que pode fazer essa oração conscientemente. Mas ainda há outro aspecto dessa afirmação: venha o teu reino, e que é decorrente da mensagem desse salmo também. Quando dizemos venha o teu reino, é porque nos incomodamos muitas vezes com o mundo em que nós vivemos, que como muitas águas revoltas se voltam contra aquele que o criou. Em outras palavras, nós nos incomodamos quando percebemos que aqueles que estão ao nosso redor estão agindo em rebeldia contra o Criador. Por isso precisamos pedir: Senhor, venha o teu reino. Que possamos dizer mais vezes no nosso dia a dia que eu não vejo a hora do Senhor Jesus voltar. Isso que tem a ver com venha o teu reino, para que Ele estabeleça o seu reino de uma maneira plena e estejamos em santidade diante dEle para todo sempre. E há um último aspecto dessa expressão venha o teu reino, que é sobre aqueles que ainda não se submeteram ao senhorio do nosso Deus, que negligenciam a realidade de que o único Deus verdadeiro, Ele criou todas as coisas, revelando quem Ele é, e devemos nos curvar perante Ele com as nossas vidas. Aqueles com os quais nos relacionamos que estão vivendo as suas vidas e parece que é um barco à vela ou a motor, às vezes até um iate, mas na verdade são um pequeno bote furado, prestes a naufragar. E somente ao aprenderem da parte do nosso Deus através da palavra de Deus, sobre o fato dele reinar sobre o universo,
sobre o fato dele governar a história e governar sobre aqueles que lhe pertencem. Este que é o único caminho para a salvação e para que alcancem a pátria celestial. Que a partir desse salmo eu e você sejamos lembrados sobre o que significa chamarmos Deus de Rei. Estamos seguros e Ele é digno de confiança. Nada do que acontece sai do controle do nosso Deus e por isso devemos expressar a nossa gratidão a Ele. E de bom grado, ouvindo a Sua voz, através da Sua palavra, possamos cumprir, obedecer e vivermos em santidade, sendo preservados por Ele no mundo turbulento que nós vivemos até o último dia. Que Deus nos abençoe. Amém.